O homem é o único animal, e o homem realmente é um animal, como já dizia Aristóteles, um animal racional. O homem é o único dos animais que não nasce com o que hoje chamamos instintos, ou seja, não nasce sabendo o que deve fazer para a sua própria sobrevivência. Um gatinho, ainda que apartado, afastado de sua mãe, ele miará igual a sua mãe, ele dará saltos igual a sua mãe, ele gostará de peixe igual a sua mãe, ele correrá atrás de camundongos igual a sua mãe, como sua mãe. Um filhotinho de João de Barro, ainda que afastado de sua mãe, ele saberá fazer sua casinha, sua casinha de barro. Um castorzinho, ainda que afastado de sua mãe, ele saberá fazer seus diques, suas represas no rio, e assim sucessivamente. Uma ovelhinha já correrá do lobo, porque já sabe que o lobo é seu inimigo. Então, os animais, em geral, excluído o homem, já têm conhecimento, já sabem como fazer para permitir-se sua própria sobrevivência ante as inclemências da natureza. O homem não. Vejam, o termo instinto não é perfeito cientificamente, filosoficamente, mas uso para que fique mais clara a exposição. Se o homem tem algum instinto, são poucos. Por exemplo, se alguém nos vem agredir, o rosto, meio instintivamente, pomos a mão diante do rosto para proteger a nossa parte mais importante, né, que é a cabeça. O bebê já nasce com o instinto da sucção do seio materno. Mas são poucas coisas, né? Nem de perto ocorre com o homem, nem de longe ocorre com o homem em termos distintos do que ocorre com os outros animais. A formiga ou a abelha, a formiga já nasce com a divisão do trabalho, ela vai ser operária ou isso ou aquilo. A mesma coisa as abelhas em sua colmeia, em seu enxame. Pois bem, o homem não. Ademais, o homem não tem a proteção que tem os demais animais. Não tem garras afiadas, não tem dentes que sejam presas, né? Não tem casco, não tem pelos suficientes que lhe garantam a sobrevivência diante do frio. E assim sucessivamente. Ele não tem, digamos, instrumentos naturais com que defender-se diante da inclemência da natureza, diante da selva que é a natureza quanto à sobrevivência animal. Por isso é que o homem, ele não aprende sozinho. Ele não sabe o que fazer sozinho para sobreviver. Ele depende da formação da sociedade, ele depende da formação da escola, ele depende da formação da família. Pela família, pela escola e pela sociedade que ele aprende como sobreviver, como viver, como levar uma vida humana. Na família, na escola, na sociedade que ele aprende a falar, a ler, a escrever, etc. e tal. Meninos encontrados, por exemplo, um menino alemão chamado Kaspar Hauser, ele foi encontrado creio que aos 14 anos, sem nunca ter tido contato com humanos a não ser para receber alimento. Ele era filho de uma criada com um senhor, com algum nobre, e este nobre o escondeu para evitar o escândalo. Um verdadeiro crime. Ele vivia num celeiro como um bichinho, recebia comida e tal, e quando o encontraram, ele não sabia nada, não sabia falar, não sabia nada, não tinha dificuldade de aprender
as operações intelectuais, etc. Por isso é que Deus, ao fazer os primeiros pais nossos, Adão e Eva, ao criar o homem, quero dizer, o gênero humano, né? E criou varão, homem e mulher, Adão e Eva, ele lhes deu aos dois duas ciências infusas. O que é ciência infusa? Eles já nasceram com esta ciência que nós temos de aprender da sociedade, da escola e da família. Por que é assim? Porque eles não tinham, os nossos primeiros pais, com quem aprender, não tinham ninguém com quem aprender. Então eles precisaram nascer com ciência infusa para poder, a partir deles, ensinar a seus filhos e depois à sociedade, às escolas, etc., e assim poder fazer que o conjunto da humanidade fosse propriamente humana. E que dupla ciência era essa? Que dupla sabedoria era essa? Aqui eu uso, por enquanto, sabedoria e ciência como sinônimos. Que dupla ciência ou dupla sabedoria eram essas? Era essa. Primeiro, era a sabedoria chamada natural, a ciência natural. O que é isto? É esta ciência que nós, depois de aprender o básico com a família, com a escola, com a sociedade, somos capazes de alcançar por nossas próprias luzes. É o caso da física, é o caso da química e é o caso até da existência de Deus. Nós podemos, por nossas próprias luzes, alcançar a existência de Deus, que Deus existe. Por quê? Porque vendo a sua criação, o universo, descobrimos que alguém há de ter criado coisa tão perfeita como o universo. Isto é a sabedoria natural. A outra sabedoria é a sabedoria sobrenatural, né? É a ciência sobrenatural. É pouco mais ou menos o que hoje chamamos teologia sagrada, cujos princípios são os dados, os artigos da fé. Pois bem, e tudo caminhava normalmente e continuaria a caminhar muito bem se nossos primeiros pais não tivessem cometido o pecado original. Não vou repetir aqui que pecado foi esse, mas este pecado tirou-lhes primeiro a sabedoria das coisas sobrenaturais, né? Deus deixou de alimentá-los, a nossos primeiros pais e a seus descendentes, com esta sabedoria sobrenatural. E pouco a pouco, aquilo que naturalmente sabiam por infusão Adão e Eva, foi se perdendo com o passar das gerações, com o passar da descendência ou prole de Adão e Eva. Então, com o tempo, perdeu-se a dupla sabedoria, tanto a sabedoria sobrenatural ou ciência sobrenatural, como a sabedoria natural ou ciência natural. Pois bem, não vou repetir aqui a história bíblica, mas posso partir de Noé, né? O dilúvio e Noé, o episódio do dilúvio, é como uma nova criação divina, né? E Noé tinha 3 filhos, né? Tinha Sem, Cã e Jafé. Sem é o mais velho, Jafé o caçula, o mais novo. Pois bem, tirando-se Cã, cuja descendência seria composta por uma espécie de maldição das sociedades mais degradadas, mais decadentes culturalmente, etc., da descendência do filho mais velho Sem e do filho mais novo Jafé, em sua descendência se recuperaria a dupla sabedoria ou ciência que se foi perdendo em decorrência do pecado original, né? De Sem, 1000 anos depois, surgiria a primeira aliança
com Abraão, de onde decorreria a fé que era preservada no âmbito do povo judeu. Depois Cristo viria para completar isto. Mas, na descendência de Jafé, surgiu um povo chamado os Jônios, que resgataram a sabedoria natural perdida. A sobrenatural ficou como depósito daquele povo com que Deus selou a antiga aliança, a primeira aliança, com a descendência de Abraão. Ao passo que os jônios reaprenderam a pensar, começaram a resgatar a ciência, a sabedoria natural perdida por consequência do pecado original. E o que fizeram os jônios e, em sua sequência, o povo grego de um modo geral? Inventaram a filosofia. Pronto. Agora nós temos outra identidade. O que eu chamo sabedoria é o mesmo que ciência e é o mesmo que filosofia. A sabedoria natural é a filosofia, enquanto a sabedoria sobrenatural ou ciência sobrenatural é a teologia sagrada. O que nos interessa neste curso é a sabedoria ou ciência natural ou filosofia, que, repita-se, foi como que reinventada pelos gregos. Eles reaprenderam a pensar. Esse povo, a partir dos jônios, que, repita-se, eram descendentes do filho mais novo de Noé, Jafé. Então, um dos grandes equívocos da modernidade, um dos grandes equívocos do mundo moderno, que se ergue sobre as ruínas da cidade cristã, que foi o medievo, por um lado, e, por outro lado, a chamada Christianitas Minor, a cristandade menor, que foi o mundo barroco hispânico posterior ao Concílio de Trento. Pois bem, o mundo moderno começa por inventar uma divisão que não existia. Que divisão é esta? A divisão entre filosofia e ciência, como se fossem coisas à parte. Não, não é. Em outro curso eu mostrarei que que a sabedoria propriamente dita, mais propriamente dita, é o ápice, é o final, é o teto, é o domo, é a cobertura, é o remate do edifício da ciência, né? Isso ainda falarei nesse próprio curso, ainda que mais brevemente. Mas, sem dúvida alguma, nunca os homens, até esta tenebrosa idade moderna que surge dos escombros da cidade medieval e católica, cristã, nunca os homens pensaram em dividir ciência por um lado, filosofia por outro. Mas alguma razão, como já se verá, tem o mundo moderno para fazer tal divisão. É porque o mundo moderno vai desprezar o que eles consideram filosofia e vai privilegiar o que eles consideram ciência, que na verdade não é ciência em termos propriamente ditos, nem, portanto, filosofia. Então, o mundo moderno, em termos de pensamento, em termos mentais ou intelectuais, começa com um grande equívoco. Nós veremos neste curso, ao longo de nossas aulas, a gênese, a origem, a razão dessa decadência intelectual que marca o mundo moderno desde o início. E vamos tentar aqui mostrar a perfeição da mente, da inteligência, do intelecto deste homem que foi Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi o ápice do intelecto humano, o ápice da mente humana. Foi um homem que atingiu a sabedoria não só no plano sobrenatural,
ou seja, no âmbito da teologia sagrada, mas também, ainda que não sistematicamente, no âmbito da sabedoria ou ciência ou filosofia natural. A sabedoria natural, como eu disse, é o teto, o domo, o remate, a cobertura do edifício da filosofia natural. E é o que se chama metafísica. Santo Tomás não nos deixou metafísica, que é a rainha das ciências. Santo Tomás, efetivamente, não nos deixou um tratado próprio de metafísica, mas ao longo de toda a sua vastíssima obra, ele nos dá pérolas, um mar de pérolas metafísicas e lógicas que nos permitem hoje, ainda que minoritariamente, ainda que marginalmente, arrostar, enfrentar a debilidade, a decadência intelectual que representa a ciência moderna e a filosofia moderna. O mundo moderno após dividir numa divisão absurda filosofia e ciência, faz subciência e faz subfilosofia. Ambas são decadentes. Ambas não cumprem o papel precípuo da ciência. Então, enuncio aqui o que é ciência. Ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário segundo suas causas. Repita-se, ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário, não do contingente, segundo suas causas. Isto é ciência, isto é filosofia. Se não se tem isso, nem se tem ciência propriamente dita, nem se tem filosofia propriamente dita, porque propriamente ditas, filosofia e ciência são o mesmo, são exatamente a mesma coisa. Então convido-os a acompanhar-me nesta trajetória, nesse percurso que farei ao longo da história do pensamento humano, a partir de seu ápice, passando a sua decadência e chegando ao fundo do abismo em que estamos hoje. Isto quer dizer que nada do que a ciência moderna diz é aproveitável? Não, não é isso. Já verão que não. Mas, de modo geral, pode dizer-se que a filosofia moderna é um zero à esquerda e que a ciência moderna é antes um abortivo de ciência, conquanto muito dos dados que ela descobre, na realidade, sejam dados que nos sirvam para indução. Então, como resolver este problema tremendo que é a relação entre a sabedoria, que é a relação entre a verdadeira ciência, que é a relação entre a verdadeira filosofia, por um lado, e esta ciência moderna, que, embora descubra coisas reais, não as sabe explicar de modo algum, não as sabe explicar satisfatoriamente e, portanto, não é ciência propriamente dita, conquanto, repita-se, possa descobrir coisas reais. Cabe-nos a nós, portanto, explicá-las. Tomar esses dados descobertos pela ciência moderna e explicá-los com verdadeira ciência, que é, repita-se, o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário, segundo suas causas.